E aí, tranquilo? Bom, ultimamente eu tenho feito muitos shorts, como você deve ter percebido, e aí eu pensei, por que não fazer um compilado de shorts sobre linguagens de programação? Foi então que eu decidi fazer um compilado para vocês poderem monitorar tudo de uma vez só. Mas calma, antes eu gostaria de agradecer de coração aos membros do canal que tornaram isso tudo possível. Douglas Nunes, Atma, Série Criminável, Coisas Aleatórias, João Carlos e Elza de Elixir, vocês são feras demais. Tu já parou pra pensar da onde veio o C++? É aquela linguagem que tá literalmente tudo, desde o Windows até o motor do seu joguinho. Tudo começou lá nos anos 80, quando um carinha chamado Jar Startup tava começando na Bell Labs. Ele gostava de programar em C, que era rápido pra caramba, mas sentia a falta de algumas coisas, por exemplo, organizar melhor o código. Aí ele pensou, e se eu pegar no C e adicionar orientação a objetos? E foi isso que ele fez. No começo nem se chamava C++, era literalmente C com classes. Ele queria manter toda a performance do C, mas com recursos mais atuais que já usavam o Pô. E em 1983 o nome mudou para C++. A grande questão é que C++ nunca abandonou a compatibilidade com C. Tu pode pegar esse código C antigo e compilar em C++ e na maioria das vezes funciona de boa. E o impacto disso daí, gigante. O C++ virou a base de navegadores, engines de jogos tipo Unreal, ele tá em quase todo lugar. E quando você aprender, entende como as coisas funcionam de verdade por baixo dos panos. Mas só falta você entender o like e inscrição no canal. Você já ouviu falar em Java? Não é só aquele cafezinho que você toma de manhã. Na verdade, tô falando do Java, aquela linguagem de programação que mudou a forma como o mundo constrói software. O Java surgiu lá em 95, criado por James Gosling e sua equipe na Sun Microsystems. E o objetivo deles era criar uma linguagem que fosse portável e segura e fácil de se usar, capaz de rodar em qualquer computador independente do sistema operacional. E foi mais ou menos assim que nasceu aquele lema que até hoje define a linguagem: Write once, run anywhere, que seria escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Mas por que o Java se tornou tão importante? Simples, é porque ele trouxe independência de plataforma, robustez e uma enorme comunidade de desenvolvedores. De aplicações web a sistemas corporativos gigantes, dispositivos móveis a grandes servidores, o Java rapidinho se tornou onipresente no mundo da programação. Além disso aí, a linguagem evoluiu muito ao longo dos anos e incorporou recursos modernos sem perder a sua essência. Hoje, mesmo décadas depois do seu lançamento, o Java continua sendo uma ferramenta confiável e essencial para empresas e desenvolvedores que precisam de estabilidade, desempenho e escalabilidade. Tu já parou pra pensar por que o Google criou sua própria linguagem de programação? Bom, lá em 2007, os engenheiros do Google tinham um probleminha. Compilar código C++ podia levar vários minutos em projetos grandes. E com vários programadores significa muita gente esperando o build terminar. Tempo demais pra quem precisava entregar rápido. E aí vai entrar Rob Park, Robert Grisman e Ken Thompson. 3 caras que falaram, a gente cria uma linguagem nova. Eu sei que parece loucura, mas faz sentido se você entender o tamanho do problema. O negócio é que toda linguagem na época tinha que escolher 2 entre 3. Compilar rápido, rodar rápido ou ser fácil de se usar. O C++ ele rodava rápido, mas era complicado e levava tempo pra se compilar. O Python era fácil, mas rodava devagar, e Java ficava no meio termo. Ele tinha até uma boa performance, mas com builds pesadas e cheio de burocracia. Aí o Google falou e pensou, e se a gente fizesse uma linguagem que é fácil de se usar, compila em segundos e roda rápido? E foi assim que deram a luz ao Go, feita para resolver problemas de infraestrutura massiva. O engraçado é que o Go funcionou tão bem que ficou muito popular. O Docker usa Go, o Kubernetes usa Go, muita coisa ligada a servidores hoje provavelmente usa Go. Mas só faltou você deixar o like e se inscrever no canal. Como funciona a pior linguagem de programação do mundo? Você já ouviu falar em Brainfuck? O nome já entrega, parece coisa que vai fritar o seu cérebro. E adivinha, é exatamente isso que ele faz. O Brainfuck é uma linguagem de programação criada lá em 93 por Urban Muller, e eu já falei dela várias vezes aqui no canal. Mas dessa vez eu te pergunto, você sabe como é que o Brainfuck funciona? Eu aposto que não. Pra você começar a entender, imagina que tu tem uma fita infinita, tipo uma esteira cheia de caixinhas, onde cada caixinha pode guardar um número entre 0 a 255. Aí você tem um ponteiro, que seria tipo uma setinha, mostrando em qual caixinha você tá mexendo no momento. Os comandos do Brainfuck basicamente fazem isso daqui. Esse aqui move a setinha pra direita, já esse move pra esquerda. O sinal de soma um valor na caixinha. E, bom, o traço ele vai tirar um do valor e o ponto ele vai imprimir o que tá na caixinha em forma de caractere. A vírgula lê um caractere e guarda na caixinha. Depois a gente vai ter os colchetes, que eles vão criar loops enquanto a caixinha atual não for 0. E é só isso. Nada de if, nada de function e muito menos de import. Agora, pra te dar um exemplo prático, imagina esse código aqui onde ele vai imprimir a letra A. E para fazer isso, a gente tem que somar 65 vezes até chegar no código ASC2 da letra A. E depois você manda imprimir. E você provavelmente entendeu como funciona, mas nunca vai usar isso na sua vida. Então deixa um like e se inscreve no canal.
Essas são as curiosidades de programação que ninguém nunca vai te contar. O HTML nasceu como um projeto de compartilhamento de documentos. Nos anos 90, Tim Berners-Lee criou uma forma simples de compartilhar documentos científicos na web. Ele não estava pensando em sites bonitos, mas em criar links que conectassem informações de forma rápida e acessível. E essa simplicidade acabou sendo a base de toda a internet que conhecemos hoje. O JavaScript quase se chamava Mocha. Antes de ser chamada de JavaScript, a linguagem era chamada de Mocha. Depois virou LiveScript e só então JavaScript. Mas por que isso? Para poder surfar na popularidade do Java na época. E essa decisão de marketing acabou criando o nome de uma das linguagens mais influentes do mundo. O Linux começou como um hobby. Em 1991, Linus Torvalds, um estudante finlandês, começou a desenvolver o Linux apenas por diversão mesmo. Ele queria um sistema operacional que fosse livre e aberto, sem imaginar que ele se tornaria a base de servidores, supercomputadores e até smartphones com Android. Essas foram as falhas de segurança em JavaScript que ninguém nunca vai te contar. O Cross-Site Scripting XSS foi tão crítico que sites inteiros viravam playground dos hackers. Durante os anos 2000 e 2010, o JS se tornou onipresente na web, mas com grande poder vem grande risco. E um dos alvos favoritos dos ataques foi o XSS, ou Cross-Site Scripting. Essa falha permitia que um atacante injetasse scripts maliciosos em páginas confiáveis, e esses scripts rodavam direto no navegador da vítima. O resultado? Bom, roubo de cookies, sessões sequestradas, redirecionamentos indesejados, basicamente o hacker assumir o controle da experiência do usuário sem ninguém perceber. Lá em 2017 e nos anos seguintes, pesquisadores começaram a identificar vulnerabilidades em dependências populares do Node.js, mas o caso mais famoso aconteceu em 2018 com o pacote EventStream, onde o pacote malicioso chamado de FlatMapStream foi inserido em uma dependência muito usada. Embora não tenha causado um colapso global no Node.js, milhares de aplicações que dependiam desse pacote ficaram vulneráveis e precisaram ser atualizadas imediatamente, mas só faltou você atualizar o seu like e inscrição no canal. Você sabia que o JS virou a linguagem mais comentada da web pro bem e pro mal? Então, ele não começou assim. Nos anos 90, ele era só um complemento de navegadores responsável por pequenos efeitos visuais e validações simples de formulários. Mas tudo mudou com o Node.js e frameworks modernos e a popularização de aplicações de página única, SPA. E de repente, o JS já estava em todo lugar. No front, no back e até em scripts que rodavam em servidores e aplicativos móveis. E foi justamente aí que começou o discurso. Tem gente que adora falando, é versátil, fácil de começar e praticamente qualquer coisa pode ser construída com ele. Já por outro lado, existem também os haters. É bagunçado, inconsistente, cheio de armadilhas e más práticas herdadas do passado. E o mais curioso é que, apesar desse tanto de crítica, essa linguagem modinha se tornou essencial para o desenvolvimento web moderno. O que alguns chamam de defeito, outros chamam de liberdade. E talvez ele tenha virado modinha por justamente fazer de tudo, já que um só dev poderia fazer back, front e quem sabe um app mobile, tudo em uma só linguagem de programação. Essas folhas falhas de segurança em PHP que ninguém nunca vai te contar. O SQL Injection foi tão perigoso que permitia que qualquer campo de busca se tornasse uma porta de entrada para hackers. Nos anos 2000 e 2010, o PHP estava em praticamente toda a página da web, mas quanto mais sites usavam, mais atrativos se tornavam para os hackers. E o SQL Injection permitia que scripts maliciosos acessassem bancos de dados diretamente, expondo informações de usuários, senha e até dados financeiros sem ninguém perceber. Inclusive, outro pesadelo clássico era o Remote Code Execution, o RCA. Algumas funções nativas do PHP, quando eram usadas sem o devido cuidado, permitiam que hackers enviassem código malicioso e executassem diretamente no servidor. Por exemplo, eval, exec, system e resultado? Bom, servidores controlados à distância, sites corrompidos e usuários expostos. E também não dá para esquecer do File Upload Vulnerability. Uploads de imagens do documento sem validação eram resumidamente convites abertos, já que, novamente, scripts maliciosos podiam ser carregados no servidor, mas só falta você carregar o like e inscrição no canal. Você já ouviu falar de MicroPython? Eu acho que não. Ele é tipo o Python que tu conhece, mas em versão miniatura, feita para rodar em microcontroladores. Enquanto o seu Pythonzinho normal precisa de um computador ou servidor, o MicroPython roda em placas como SP32 ou SP8266. Ou seja, tu pode programar motores, LEDs, sensores e até robôs usando só o Python. Claro, não tem tudo que o Python tem por padrão, mas já é uma baita de uma ajuda. E o segredo disso daí tá no MicroPython. Ele compila o código Python para bytecode próprio e a VM interpreta esse bytecode direto no microcontrolador. E esse processinho consome pouca memória e energia, o que torna ele ideal para sistemas embarcados ou dispositivos IoT. Em vez de escrever firmware em languages como C ou Assembly, você consegue controlar no microcontrolador com poucas linhas de Python, que vamos concordar, é bem mais simples e acessível, mas